Irmãs, meus irmãos, então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos iniciar os nossos estudos de hoje sobre a assistência e a promoção social espírita, Assistir com Jesus. Entramos na parte da legislação, da adequação da linguagem, né, do centro espírita. Há esses padrões aí que os conselhos estão começando a exigir com mais efetividade. Então, nós vamos começar a estudar um pouquinho isso. Mas antes nós vamos ler o Evangelho, depois eu vou pedir para a Regina fazer a nossa oração. Nós estamos no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 14, perdão das ofensas, instrução dos espíritos. Então, vamos lá. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor vos fará assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto, Leni, bem-vinda, Leni. Deixa eu continuar aqui. Bem-vinda, Leni, boa noite. Então, continuando. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Agora, não são 18 séculos, não é? São 21 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado
a gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, olha bem que ele está falando para os espíritas. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal. Olvidai significa esquecei. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, Deus expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Então, esse texto do perdão, que está, no capítulo dos bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, não é? Então, o que é o perdão, né? Nós já viemos falando do significado dessa palavra, que significa mais, né? Então, e perdoar significa doar mais. Por exemplo, uma coisa está feita, né? E quando ela está mais do que feita, ela está perfeita, né? Perfeita. Então, ela está mais do que boa, né? Então, também tem o manganato e tem o permanganato, né? Que é o permanganato, ele tem mais elementos que o manganato de potássio. Então, perdão é doar mais. Isso que significa. Por que será que é doar mais, né? E por que Jesus fala que não é 7 vezes, mas é 70 vezes, 7 vezes? Então, 70 vezes, 7 vezes é um número, é uma potência, né? Não é uma multiplicação. Muitas pessoas pegam 70 e multiplicam por 7. 7 vezes 7, 49. Como é 70, 490, põe zero lá. Mas não é isso. Porque é 70 elevado à sétima potência. Então, é um número astronômico. Ele dá 83 trilhões e mais alguns bilhões, não é? Então, isso é um número que não fui eu que fiz essa conta, pedi para um matemático fazer, para mim ele fez. Então, ele disse também para mim, eu falei: "Se a gente perdoar então uma vez por minuto, quanto nós temos que viver, né, para dar 70 vezes 7 vezes? Quantos anos?" Ele falou: 15 bilhões de anos. Se nós perdoarmos uma vez por segundo, aí seriam 15 milhões ou 15 mil anos. O fato é que não é um número, não se trata de um número, se trata de um estado de consciência lúcida, uma consciência desperta, né, em que nós sabemos que estamos ao lado de uma pessoa que vai exigir muito de nós. Então nós vamos ter que doar muito de nós a essa pessoa. Seja alguém que reencarnou na nossa família, seja alguém que, como diz Jesus, né?
Se alguém te pedir para caminhar 1 milha com ele, caminha mais 2 milhas, então são 3 milhas. Por quê? Porque na primeira milha, a pessoa estará falando para nós dessa nossa face que ela não gosta, né? Poderá estar nos ofendendo, poderá estar também utilizando a nossa companhia para transferir para nós as suas dores, né? Aquilo que Freud fala, né? Uma transferência que nós fazemos, né, para as pessoas, né? Um mecanismo de transferência. Às vezes a pessoa está sentindo tanta dor que ela começa a arranhar o outro, igual um gatinho, né? Quem tem gato sabe. Você pega o gato, tá ali, ele não te arranha nem nada, mas se ele se assustar com alguma coisa, ele estiver no teu colo, vier um cachorro, avançar nele, alguma coisa, ele vai te arranhar. Mas ele não está te arranhando. Ele está simplesmente tentando se proteger em você, né? Tentando se proteger em você. É isso que ele está fazendo. Então, às vezes, as pessoas nos dizem coisas, principalmente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Eliseu? Seja bem-vindo. Então, muitas vezes, nós convivemos com pessoas que têm depressões graves, né? E essas pessoas, elas não têm onde arranhar. Elas vêm arranhar quem? Elas vêm arranhar a mãe. Elas vêm arranhar aqueles que estão próximos, porque elas estão cheias de dor. E aí a convivência, ela fica custosa, ela fica penosa. E perdoar é isso, é doar mais, né? Claro que, né? Chega um momento, nós andamos 1 milha, depois na segunda milha, essa pessoa já estará também nos ouvindo. E na terceira milha, ela já será nosso amigo. Nós já teremos conhecido todas as suas fragilidades e elas nossas. E aí nós teremos uma convivência em que pese muitas vezes a doença continua, o problema está ali do mesminho jeito, não mudou nada. Mas nós encontramos aquilo que se chama o soluto, né? Soluto, a solução para aquele elemento que não tinha o que dissolvesse ele, né? Porque o que é um problema? Se não um elemento, uma energia embaralhada, que nós não conseguimos desembaralhar, né? Isso que é um problema. Então, ninguém pega um problema e destrói ele. Não existe isso, né? Porque a energia, ela não se cria e a energia não se destrói. Então, se tem uma coisa que está embaralhada, ela tem que ser desembaralhada, não é? Ela tem que ser colocada num solvente, num soluto, alguma coisa que dissolva aquilo em milhares de pedacinhos, de tal maneira nós vamos ampliando esse universo onde nós mergulhamos aquela dificuldade, vamos ampliando, até que esse universo se torne um grande mar e a dificuldade continua lá, mas ela já não nos atinge, né? Então, são esses trilhões de vezes, né, que nós temos que dividir essas espetadas, né, como diz o espírito amigo, Dona Joana, né, que o sofrimento, né, são como picadas de alfinete, não é? Que ao final vão nos ferindo. Mas então, o que nós temos que entender disso é que esse perdão significa conseguirmos estar ao lado daqueles que nos são desagradáveis,
É claro que ninguém vai se submeter à tortura, nem a humilhações, voluntárias. É muito diferente um filho enlouquecido, adoecido, não é? Em depressão, uma mãe doente, enfim, é muito diferente de uma pessoa que é simplesmente cruel e má, né. Aí não, aí nós temos que nos afastar, isso tá o perdão aí significa isso, né, significa você enquanto você não encontrar o solvente daquilo, você se proteger, disso, né. Mas não significa que modificada a circunstância, sendo criado algum meio de reconciliação, que nós jamais venhamos a nos opor, né. Então basicamente é isso que nós tínhamos a falar do evangelho. Eu vou pedir então para Regina fazer nossa oração. Pode ser, né, Regina? Pode sim, Márcio. Agradecidos somos, Senhor, por todas as bênçãos que nos são oferecidas, por toda a misericórdia infinita com que nos envolve, por todas as oportunidades de compreensão do vosso Evangelho, que a cada dia, a cada estudo, amplie o nosso entendimento, compreendendo cada vez mais o seu amor, as suas leis, tornando-nos melhores do que temos sido até então. Que possamos, nesse ano que finda, fazermos reflexões profundas sobre as atitudes que tivemos, e que o ano novo só será realmente novo, se novo for o nosso proceder, a nossa visão diante da vida, a nossa visão diante dos irmãos, e praticar o perdão, como a Márcia bem explicou, de poder doarmos mais, sempre mais, sem esperar nada em troca. Que possamos praticar o amor incondicional, independente das dificuldades, das vicissitudes que nos cheguem por caminhos outros. Que a nossa fé possa ser maior do que qualquer tempestade que possa nos advir. Que a sua paz, Senhor, que seus espíritos de luz, trabalhadores incansáveis do bem, possam constantemente a nos envolver, a envolver a todos, principalmente aqueles que mais sofrem. E que possamos construir o céu, a paz que almejamos aqui mesmo na Terra. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vou ampliar aqui. E agora, quando alguém quiser perguntar alguma coisa, tem que falar, tá? Porque eu não vou ver levantar a mão, tá bom? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Nós então entramos agora no nosso ordenamento jurídico. Né? O que as leis fazem se não dar ordem? Tentar botar ordem na casa, né? Nós já vimos na nossa reunião passada, né? Tá gravadinho lá, graças a Deus, sobre a nossa Constituição, quais são as bases, né, da nossa Constituição, esse preâmbulo maravilhoso que tem que ser lido, relido e estudado, não é? Lembrando aí que a nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, então quem fala que o Estado é laico, ele está falando de religiosismo, de uma religião específica. Mas
acreditar em Deus é constitucional. Não acreditar em Deus é inconstitucional, porque está no preâmbulo. O preâmbulo é a única, é a cláusula pétrea da Constituição. Ninguém faz uma proposta de emenda constitucional para mudar o preâmbulo da Constituição. Não se muda o preâmbulo, a não ser uma Assembleia Nacional Constituinte. Fora isso, o preâmbulo permanecerá, né, sempre. Porque é ele que é o plano de fundo, né? É um plano de fundo de tudo. Então, lá está Deus, né? Lá está Deus. Muito bem. A assistência social, como nós vimos, ela... Oi? Boa noite. Boa noite. Desculpa, antes de você começar, que interessante. A Deise, desculpa, meu amor. Eu já vi a vozinha da Deise. Márcia, que coisa interessante, é que eu nunca tinha ouvido falar nisso, é que eu nunca peguei a Constituição, acho que eu tenho que começar. Mas, Márcia, quando você diz que acreditar em Deus é constitucional, né, por ser um Estado laico, está na Constituição, e não acreditar não é, Márcia, que perigo isso, não? Olha, não acreditar em Deus é inconstitucional. O que eu quero dizer, o Estado laico, ele tem a ver com religião. Não, mas Deus está... Eu digo quanto, quer dizer, o ateu, porque nós cristãos, tudo bem que está falando de Deus, não está falando de Cristo, ok, mas você ser ateu, para nós cristãos, tudo bem, a gente respeita, né, assim... Porque quando a gente fala algo que é constitucional, eu estou dentro da lei. Se a gente fala inconstitucional, eu não estou dentro da lei, não é isso? Exatamente. O grande problema no Brasil hoje, né, que nós estamos vendo... Isso, hein, Márcia? Que perigo isso, não é? É que a Constituição não está sendo respeitada há muito tempo, né? Então, infelizmente... Mas aí que está, se eu digo que eu sou, né, que eu sou ateia, e não está dentro da Constituição, as pessoas não podem achar, então, que, de repente, eu sou uma fora da lei? Ou não? Não tem isso? Não é isso. É porque o que ocorre? Isso é um ordenamento de direito público, né? Então, o que acontece? Veja, no direito privado, você pode não crer em Deus, mas as suas ações, né, elas não podem contrariar, vamos dizer assim, a crença em Deus. O grande problema é, como eu sempre falo, aliás, na nossa aula passada ela está gravada, a gente falou bastante sobre isso, depois vou te passar o link dela. O grande problema do Brasil, né, é que não se cumpre a Constituição, né? Cumpre-se memorandos, portarias e ordens de serviço. Mas a Constituição e as leis mais altas do país, infelizmente, não. E basta, por exemplo, hoje nós vemos um ministro, que ex-ministro, que agora, que se declarou comunista, e o comunista, ele é ateu, né, por excelência, né, a base do comunismo, é isso. E ele hoje chegou lá, né, para poder passar na sabatina, ele começou falando do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, que é uma hipocrisia, né. Mas o que ocorre hoje nós vemos, por exemplo, carnaval, ofensa à religião, uma coisa que isso é crime. Mas como fazer isso valer? Nós dependemos, na verdade, como diz Allan Kardec, só a educação moderará o homem, né? Só a educação. Então, por isso nós precisamos tanto de ler a Constituição, né? Conhecer, divulgar e falar, né, amiga? Então, veja, a assistência social, que sempre foi uma ação do direito privado, como nós falamos, né? Cada um fazia do seu jeito, cada instituição fazia do jeito que achava que estava certo, porque você
no direito privado, nós podemos fazer tudo, né? É o artigo 5º, né? Quer ver, ó? Todos são iguais, né? Perante a lei, né? Sem qualquer distinção, né? E vem todos os nossos direitos fundamentais, um deles é: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de uma lei. Isso direito privado, né? Que é o artigo 5º, as garantias individuais. Quando nós estamos atendendo o público, você só faz o que a lei manda, né? Então, tudo que você vai fazer tem que ter uma lei que diz, é assim que faz, né? Porque é um ordenamento, né, da lei. A assistência social, ela sempre foi uma coisa da filantropia, e não é que ela era fora da lei, ela não estava dentro do ordenamento jurídico, certo? Então, cada um, igual eu falo, né? Antigamente, eu saía por aí, meu carro tinha um isopor cheio de sanduíche, eu ia dando para quem eu achava, às vezes ia na rodoviária. Hoje, se eu for na rodoviária com comida lá, Marmitex, eu posso ser abordada por alguém, né? Para me perguntar de onde veio, como que eu fiz e tal, etc, né? Então, por quê? Porque a assistência social hoje, ela, desde 1988, quando foi promulgada essa Constituição, ela passou a ser um direito do cidadão, né, e um dever do Estado. Nesse momento, então, ela passou a ser ordenada pelo direito público. E aí nós vamos ter que conhecer essas normas para nós nos enquadrarmos nela, certo? Aí a assistência social, ela está dentro da Constituição nesse capítulo aqui, ó. Vem lá, né, no título 8º da ordem social, não é? E aí que ela vem trabalhar um direito que a gente chama de segunda geração, que questão da justiça social, bem-estar, primado do trabalho, né? O trabalho é mais importante do que o capital. Essa nossa Constituição, ela tem muito disso, né? O grande problema é que, em nome dessa justiça e desse suposto bem-estar, né, esses que são os opressores, daqueles que não têm condição de discernir muito bem, né, em nome disso, eles passaram, então, a dar um entendimento dessa justiça social, e isso passou a ser, vamos dizer assim, uma fonte de uma politicagem de péssimo calão, né? Então, a assistência, infelizmente, né? Mas por quê? O que está faltando, né? A educação das massas, né? Então, a assistência social, ela entrou dentro desse capítulo aqui, ó, da Seguridade Social, que é onde está a Previdência Social, onde está a aposentadoria. A pessoa trabalha, ela contribui, e aí, depois de X anos, mais X idade, ela vai receber a aposentadoria. Então, a aposentadoria, ela é um benefício contributivo, certo? Você contribuiu para aquilo. Na assistência social, você vai ter um benefício não contributivo, que é que o pessoal fala, eu recebo o benefício da LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que veio regulamentar isso aqui. O que nos interessa saber, então, é por isso que hoje existem forças contrárias tentando tirar de dentro do capítulo da Previdência, né, da Seguridade Social, tirar a assistência social de dentro da Seguridade, porque a assistência, segundo, né, as estatísticas e tal, a Previdência não teria como suportar, né, a assistência social. Enfim, o fato é que tem essa discussão aí. E aí, então, a definição, né, de assistência social, que está no artigo 203 da Constituição Federal. Então, qualquer pessoa que necessite vai ter direito à assistência social. Por isso que passou a ser
Ó, a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Então, você tem que provar sua necessidade, né? Ó, independentemente de contribuição à Seguridade Social, tá vendo? Ela é não contributiva. Certo? A pessoa não precisa ter contribuído para ela ter direito ao mínimo, né? Um salário mínimo. Por isso que os idosos em situação, né, de vulnerabilidade têm direito, né, a um benefício. E tem por objetivos, então aí vem proteção à família, maternidade, à infância, adolescência, que não é mais velhice, né? Esse é que eu não atualizei, né, mas a pessoa idosa e tal, mas é a mesma coisa. Amparo à criança, adolescente e ao jovem, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, né? E aqui vem, ó, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal. Então, esse aqui é o benefício que a gente chama da LOAS, né? A pessoa que tem deficiência, o idoso, né? Que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, ou tê-la provida por sua família, que às vezes a família tem condição, conforme dispuser a lei. Aí tem que ir lá na lei e tal, aquelas coisas todas, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e depois vem o Estatuto do Idoso. Tudo isso vem depois de 1988. Nada disso existia. Não existia nada disso, né? Então, aqui nós vamos vendo que essas ações na área da assistência social, ela é feita com recurso do orçamento da Seguridade Social, da Previdência. Aí as pessoas dizem que o rombo da Previdência tem por causa a assistência, né? E além de outras fontes, que o certo, na verdade, seria pegar a assistência e pulverizar, né, as fontes de recurso dela, dentro da saúde, dentro. Isso hoje já, de certa maneira, ela está, as ações dela estão pulverizadas, na saúde, na educação, enfim. Mas ainda ninguém conseguiu ainda fazer essas questões valerem, né? Então, o artigo 204, aí depois ela fala aqui que ela também será, as ações, né? Ações. Ela vai obedecer essas diretrizes aqui, diretrizes, né? A Constituição traça diretrizes. Aí, por exemplo, uma diretriz, ela chega no município, ela se transforma numa estratégia. Aí ele pega aquela diretriz, aquilo tem que ser uma estratégia, aquilo tem que virar uma diretriz para quem está embaixo, assim vai, né? Então, a primeira coisa, a descentralização político-administrativa, né? Mostrando que os programas, eles estão nas esferas do Estado, do município, né? Esfera federal, esfera estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Então, essas entidades beneficentes e essas entidades de assistência social, elas podem fazer ações, e é aqui que nós entramos. Aí, 2, a participação da população por meio... Aí, o que aconteceu? Como nós tivemos um governo durante muitas e muitas décadas que tinha horror à religião e ateu, eles criaram regras extremamente, quase intransponíveis para as instituições religiosas participarem desse processo. Muitos centros espíritas tiveram que tirar o nome centro espírita, né? Coisa horrível que aconteceu, né? Mas não é isso que a Constituição está falando. Ela fala entidade beneficente de assistência social, é isso que ela está falando. Só que aí, os conselhos, eles começaram a ser formados por pessoas também sem religião e que odiavam os religiosos, né? E colocaram nas costas dos religiosos todo o mal que existia no planeta, né? Que os religiosos não sabiam fazer assistência, que humilhava as pessoas, que não sei o quê, né? Que quem sabia fazer isso era o Estado. E aí a participação da população também, né? Por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Essas organizações representativas são os conselhos, que nós temos que estar neles,
porque se não estivermos nos conselhos, outros estarão, e aí eles vão dar o tom das políticas, e por aí vai. Então, a Constituição de 88, ela também fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, né? Ela fala que a família é a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado, né? Então, aí vem várias questões envolvendo aí a família. Isso vai fazer sentido quando nós, essa proteção aqui, nós vamos entender que existe uma linha da assistência social que vai estar trabalhando os vínculos familiares e comunitários. Então, isso decorre desse artigo 226, né? Então, quer ver, ó? O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Aí, a assistência trabalhar, né, dentro da tipificação com os serviços de fortalecimento dos vínculos familiares. Aqui também, tudo na Constituição, a criança, o adolescente e o jovem. Então, o adolescente vai até 18 anos, o jovem vai de 19 a 29. Então, tem o Estatuto do Jovem hoje, né, onde existem algumas garantias para o jovem. E isso é interessante. Olha só, artigo 227, Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado. O Estado aqui não significa o governo federal, significa o governo federal, estadual, municipal. Isso que é Estado, é o poder constituído, né? Então, é dever da família, da sociedade e do Estado, então de todos, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, a cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, veja, essa negligência pode ser uma mãe usuária de droga. A criança tem o direito de ficar a salvo disso, né? Então, violência familiar. Agora nós vamos colocar onde essa criança? Chama o conselho tutelar, o que acontece? Então, veja, nós não temos retaguardas. E onde estão as retaguardas? Nas organizações, nas igrejas, no centro espírita, que poderiam ter retaguarda. Mas, o que aconteceu com os conselhos tutelares? Virou espaço de militância política. Essa é a maior verdade. Todos os conselhos se transformaram em espaço de militância. E aí, né, as pessoas vão para lá para fazer política. Poucos conhecem. Então, um conselheiro tutelar, ele tem um poder imenso, ele tem um poder de chegar, arrombar uma porta, ele tem mais poder que um juiz em determinada situação. A questão é que ele cumpre a sua tarefa, aí o conselheiro vem e fala, tá, eu tiro a criança da família, eu coloco onde? Não tem onde colocar, não tem programas. Eu estou para dizer para vocês que há 30 anos atrás nós tínhamos mais, em Porto Velho, né? Nós tínhamos um programa que se chamava Família Acolhedora, que era colocar a criança a salvo em famílias, através do programa de guarda, e não em abrigos, porque o abrigamento é um lugar muito complicado, né? Péssimo. Márcia. Oi. Em Japaraná já retornou famílias acolhedoras, viu? Opa! Já temos. Amém. Tem que voltar, nós temos que fazer isso aqui. Eu participava, né? Minha família era inscrita na Justiça da Infância, porque, assim, é uma coisa que veio, né? Começou no Rio de Janeiro, e aí nós trouxemos para cá, nós tínhamos 40 famílias, né? Pela minha casa, passaram mais de 50 crianças. Márcia? Márcia, Márcia,
família acolhedora. Márcia, eu tenho medo. A família acolhedora é um programa de guarda até que, enquanto se aguarda a adoção, entendeu? Sim, mas é que eu tenho medo justamente, a questão não é o abrigo, assim, eu também tenho medo de abrigo. Eu acho que, assim, é que na verdade, por que eu digo isso? Porque as crianças, elas são tão violentadas, elas são tão massacradas, né, assim, já, porque a gente sabe a quantidade hoje, né, enorme que as crianças são abusadas, né, e a gente sabe que são pelos parentes, né, e essa família acolhedora? Então, essa família acolhedora é uma família que ela passou por todo, vamos dizer assim, ela é uma família que ela está cadastrada no juizado da infância, né, do adolescente, certo? Na vara da criança ali, e ela passou por uma triagem, não é uma família qualquer. Já no abrigo, você tem funcionário público, entendeu? Então, o que acontece no abrigo é algo tão terrível que não dá nem para falar. Então, esses programas de família acolhedora não é qualquer uma família. E acontece muito da família acolher, às vezes, uma criança, né? E acabar, pelo sistema de guarda, e acabar se apegando e adotar a criança, entendeu? Acontece muito isso também. Mas, nem sempre isso é possível. Então, como eu estou falando, pela minha casa passaram mais de 50 crianças. Eu perdi a conta. E enquanto aguardava, né, processo de adoção, sabe? Mas hoje não, então isso tem que voltar. Aí eu me lembro quando foi criado aqui em Porto Velho o Lar do Bebê, né? Aí naquele momento esse programa ele foi caindo, porque você tem que estar sempre, vamos dizer assim, cadastrando, recadastrando. Outra coisa importante também que foi um avanço, criar um cadastro nacional de famílias que queiram adotar, né, crianças. E não existia, então as nossas crianças iam muito para adoção estrangeira, sendo que tinha pessoas no Brasil, né, mas não tinha um cadastro nacional. Hoje não, hoje tem. Então houve muitos avanços. A pessoa fala assim: "Ah, a gente fica na fila para adotar, não consegue", mas que bom que fica, porque não é o tempo que você está na fila, é qual é a melhor família para aquela criança. É essa que é a análise que é feita, entendeu? Às vezes chega uma família, faz um cadastro, e ela está em melhores condições do que a outra, que já está lá há 5, 6 anos, entendeu? Então, essa é uma avaliação que é feita isso é uma coisa que ela é melhor, né? Ela é melhor do que o que era, né? Os abrigamentos. E que bom que em Paraná, né? Tá esse programa, eu não sei como é que está aqui em Porto Velho, eu já me dei umas distanciadazinha, mas o programa de família acolhedora, ele é sempre muito bem gerenciado, porque tem promotor, tudo, né? Enfim, né? A pessoa assina 1000 coisas lá, ela não vai fazer isso. Então, há bem menos risco, não vamos dizer que não tem, né? Sempre tem. Mas Enfim. a criança, né, acolhida em família, e também a família, ela tem um acompanhamento, né, social, Total. psicológico, Tudo, né? para saber o motivo dela, porque às vezes a pessoa está querendo uma criança por perto, aquilo que a gente falou lá do Freud, né? O mecanismo de transferência, ela está com uma dor interna e aí ela quer ali, então é melhor ela pegar um gatinho, pegar um cachorrinho, melhor, do que uma criança, evidentemente, ela quer uma companhia para ela, então tem que ser feita essa análise psicológica, o que é que está levando aquela pessoa a isso, né? Mas eu digo mesmo enquanto está com a criança, a família fica tendo um Sim, acompanhamento, o né? acompanhamento, com certeza, com certeza. É isso. Então, aí vejam só, olha que interessante, ó.
essas normas todas que a gente vê hoje, né? Ó, parágrafo 2º aqui. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Gente, isso passou a nível constitucional, né? Antes ficava assim, por conta do acaso, da boa vontade, né? Então, agora, não. Então, não deixa de ser, por mais que seja uma norma que está lá, mas que não é observada, lógico que nós vivemos num país de muita pobreza, de muitas dificuldades, não tem nem ônibus, nem para nada, né? Mas o fato disso estar escrito e estar ali como um direito, querendo ou não, rindo ou chorando, vai criando uma consciência coletiva, sabe? Né? Vai criando, porque é uma educação, vamos dizer assim, isso vai... Quanto mais nós vamos lendo sobre isso, quanto mais nós vamos nos conscientizando, mais nós vamos modificando o éter, né? Vamos dizer assim? O éter. E aí isso fica no éter. Chega um momento, isso se chama a teoria do centésimo macaco, né? Que quando um X de pessoas tem uma consciência lúcida a respeito de alguma coisa, todos os outros da sua mesma espécie acessam a esse grau de consciência. Interessante isso. Então, por isso que nós não podemos nunca deixar de falar, de acreditar, né? De usar cada minuto nosso para estar ali, né? Vai que um dia a gente encontra o centésimo macaco, né? Depois coloca no Google a teoria do centésimo macaco. Isso é uma pesquisa verdadeira. Bom, então, olha só. Em 1988, então, apareceu uma coisa interessante chamada proteção especial, né? Então, aí vem, né? Todas essas garantias, a idade mínima para admissão ao trabalho, e vai várias questões aí, né? Uma proteção, quer ver, ó? Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente, dependente de entorpecente, drogas, estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda. Esse aqui, ó, esse sob a forma de guarda é o família acolhedora. Tá vendo? Família acolhedora é isso aqui, ó. E aí, o duro era enfiar isso na cabeça, né? Porque adotar, às vezes a pessoa não adota, por várias razões, mas ela pega sob guarda. Então, sob a forma de guarda, né? Da criança ou adolescente órfão ou abandonado. Às vezes é um grupo de irmãos, né? Interessante. E o fato de ter sido criado, né, esse cadastro nacional, isso tem ajudado muitos grupos de irmãos a serem acolhidos ou adotados junto, né? Aí vem as punições todas que antigamente, né? Aí tem, ó, um Plano Nacional de Juventude. Enfim, né? Agora vem aqui, ó. Artigo, aquilo que está nos 10 mandamentos. Tem algumas coisas nos 10 mandamentos que não precisa mais estar lá porque está na lei, ó. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Viram? Claro que esse menor aqui, a legislação hoje, ela avançou, né? Estendendo a adolescência. Por exemplo, no caso de um adolescente que está estudando, né? Ele tem o direito ali à pensão alimentícia até 24 anos.
podendo ser estendida até 29, a depender da necessidade. Assim vai. Mas é vice-versa. O filho também tem que amparar o pai na velhice. Por isso que diz, se a família tem condições de cuidar, você não vai colocar num abrigo, você tem que ir lá no promotor do idoso e fazer a denúncia. Só que aí vai acontecer uma coisa, você já sabe muito bem o que é que vai acontecer com esse idoso na família. Gente, nós precisamos de muito amor na sociedade, né? Quantos idosos que vivem em cárcere privado dentro de castelos dourados? Os idosos que mais sofrem são os ricos, que têm dinheiro, porque eles ficam lá e ninguém tem acesso a eles, né? Os idosos mais pobres, a gente vai, a gente cria lá os programas para eles e tal, consegue visitar a família. Agora, vai numa família de rico para tu ver um idoso. Você não vê. E ele está lá. Como é que ele está sendo cuidado, né? Muito difícil de saber. Então, quando fala amparar, essa questão do idoso, não é o idoso que não tem dinheiro só. Qualquer caso que você saiba de um idoso que está sendo vítima de violência doméstica, de cárcere privado, tanta coisa, né? Complicado, não é fácil. Por exemplo, meu pai, ele era cego, praticamente. E ele, para ele conseguir enfiar um negócio no portão para abrir a chave, mas aí de quem pensasse em tirar aquela chave do papai, ele saía. Entenderam? Complicado, a gente tem que ficar correndo atrás, mas tem jeito. Aí vai, né, dos idosos, ó. Agora é da pessoa idosa, tá? Eu deixei aqui porque é assim que está o texto original da Constituição. Então, a pessoa idosa. Isso é coisa do povo que acha que palavra muda. Tanto faz, pessoa idosa, idoso. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado. Então, olha, a família, a sociedade e o Estado tem o dever, de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade. Então, aqui, ó, o Centro Espírita faz isso. Ele só, às vezes, não consegue. Ele não consegue usar a linguagem correta quando ele faz seu plano de ação. Aí, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Evidente. Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos e urbanos. E agora você tem que pegar e fazer cartão do idoso, né? Aí é muito fácil, entra lá, faz o cartão do idoso, aí eu sempre estaciono no negócio do idoso, mas eu não tenho o cartão do idoso. Aí a pessoa fala, mãe, você não tem o cartão do idoso? Eu falei, mas o meu cartão do idoso é minha carteira de identidade. Aqui não está dizendo, tá vendo? É maior de 65 anos, né? Eu posso entrar no transporte e apresentar minha identidade. E uma vez eu entrei, era defensora pública, né? Na verdade, não era defensora pública, eu era advogada da União, à disposição da defensoria, e eu entrei contra as normas lá de uma empresa de transporte que ficava exigindo, né, do idoso, o cartão do idoso, mas eu entrei e tal, e enfim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje eu seleciono meus conflitos, vou falar uma coisa para vocês, entra no sistema e baixa o cartão, pronto, melhor, porque nesse país é difícil. E aqui nós vamos ter, então, todas as legislações, né, até 2003, mas tem muito, todas as que vieram depois de 2003, elas vieram modificando alguma coisa nessas aqui, né, que são legislações que decorrem da nossa Constituição, que então é o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, né?
Essa lei da improbidade administrativa, ela também decorre da Constituição, ela é um avanço, né, muito importante. O que é ser improbo administrativamente, né? É não cumprir a lei. Não é entrar na repartição pública de ministério, não é isso, não cumprir a lei. A lei das licitações também, né, não deixa de ser um avanço. A lei orgânica da assistência social, 1993, que é a tal da LOAS, né? Essa lei das OCIPs, que veio criar uma confusão danada isso aqui, que hoje estão tentando resgatar alguma coisa dessa OCIP aí, mas, na verdade, é sempre uma associação, só que aqui é organização social de interesse público, entendeu? Então, as OCIPs, elas podem fazer algum tipo de contrato com o poder público. Elas são diferentes do centro espírita, porque as diretorias delas podem ser remuneradas, mas essas OCIPs, elas foram muito usadas, sabe? Muito usadas para burlar a lei de uma forma absurda, mas não é isso que nós estamos estudando. Então, a lei de responsabilidade fiscal e o novo Código Civil Brasileiro, que também regulamenta muitas questões, inclusive questão de adoção, de várias coisas, e o Estatuto do Idoso. Então, isso aqui é legislação que veio depois, são leis complementares e leis que não são complementares, tá? Mas que decorrem da Constituição. Muito bem. Então, hoje nós finalizamos isso. Lembrando, então, que a prestação da assistência social é um serviço público. Se é um serviço público, nós vamos ter uma intervenção do Estado. Inevitavelmente, a Regina acabou de me falar que o plano de ação do Centro Espírita, que sempre era aceito, não foi aceito pelo Conselho Municipal da Assistência Social. Por quê? Não porque as atividades não estavam sendo feitas, eles sabiam que estavam, mas porque a linguagem do plano de ação não era a mesma, né? Então, por isso que aquilo que eu falei, esse país, né? Aí, o que nós vamos ter que olhar? Tem uma resolução que foi criada, né, com a Lei Orgânica da Assistência Social, e uma das suas modificações, não tem o SUS, Serviço Único da Saúde? Tem, né? Então, lá na frente, a Lei Orgânica da Assistência Social foi modificada também e criou o SUAS, Serviço Único da Assistência Social. Entendeu? Certo? E então, nós passamos a ter uma política nacional de assistência social, que traça as estratégias, e resoluções, que vêm aí, as resoluções, elas vêm pelo quê? Pelos conselhos. Conselho Nacional de Assistência Social. Aí, os conselhos, eles vão, tá vendo? Vai baixando, ó. A gente está na Constituição, veio lei, vem resolução. Isso aqui o povo conhece. Mais resolução, vem a norma operacional básica, NOB SUAS. Aí vem construindo as bases para a implantação do SUAS. SUAS. É um sistema único em rede. E nós, Centro Espírita, temos que estar em qual rede? Na rede municipal. Como é que nós vamos estar na rede? Nós temos que cumprir o que a NOB SUAS fala. Senão, nós não vamos estar na rede. E aí, tem uma resolução de 2009 que ela traz a tipificação nacional de serviço socioassistencial. O que é? Eu só vou falar isso aqui, mas nós vamos voltar na quarta-feira que vem. O que significa tipificação no direito? Tipificação significa você deixar objetivamente uma conduta estipulada na legislação como sendo a própria. Isso que é dar tipo a ela. Por exemplo, no direito penal, não existe crime se ele não tiver um tipo dele previsto na lei. Por exemplo,
matar alguém, certo? Matar alguém é crime. Tipificou pena de 6 a 12 anos. Aí vem as qualificações. Então, se não tivesse escrito matar alguém é crime, não seria crime. Entenderam? Por isso que existem pessoas que estão presas hoje no nosso país, que são presos políticos, porque não tem tipificação para os supostos crimes que eles teriam cometido. Então, tipificação é você dizer que conduta significa o quê? Então, aí, o que essa resolução quer? Ó, estabelece bases de padronização nacional dos serviços e equipamentos físicos do SUS. Então, ela vai padronizar a linguagem, o que você vai usar, o que não vai usar, vai ser tudo igual aqui no Rio Grande do Sul, no Chuí, entendeu? Então, o que nós temos que estar? Nós temos que estar de acordo com a tipificação, com o Sistema Único de Assistência Social, ok? É isso. Essa lei aqui, ó. Essa lei de 2011, ela criou o SUAS. Ela fez alteração à LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, né? Lei 12.435, de 6 de julho de 2011. E aí, então, ela cria o SUAS. E aí, no artigo 6º, ela diz assim: a gestão das ações na área da assistência social fica organizada, e a organização, na forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, com os seguintes objetivos. Aí vem, descentralizada é porque você não pode centralizar as ações, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social. Está descentralizada, ela abrange todas as linhas, né? Educação, saúde, segurança, está em tudo. Tá bom? E aí, no nosso próximo encontro, né? Certo? Opa! Agora gravar uma musiquinha. No nosso próximo encontro, nós vamos colocar na tela a resolução com a tipificação, tá bom? Vamos conversar sobre isso, porque sem falar sobre isso, nós não vamos entender qual é o papel do centro espírita, o nosso papel nesse latifúndio aí, né? Para a gente poder integrar a rede, nos beneficiarmos da rede e também beneficiarmos, que nós dizemos, né, a instituição, e sabemos e sermos um ator, aquele que pode fazer encaminhamentos, né? Tá certo? Vou parar a gravação, falamos demais.